gente, boa noite, tudo bom? Olha, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o curso, né, que eu fiz, o simpósio que nós tivemos aqui no Rio, sobre o Alzheimer de A a Z. Muita gente me escreveu perguntando, doutora Roberta, você não colocou nada, não publicou, o que tem de novo, o que a gente pode falar, né, o que a gente pode discutir sobre esse tema. Então, assim, peraí, deixa eu dar um jeito aqui nesse cabelo, que é uma coisa complicado. Vamos lá. Então, assim, infelizmente, né, em termos clínicos, nós não temos nenhuma novidade, né, não tivemos nenhuma evolução, principalmente em termos de medicação. As medicações que nós temos hoje para demência, elas já estão no mercado há muitos anos, né? Eu, particularmente, trato há 11 anos todos os processos de demência da mesma forma. Então, a gente não tem ainda nenhuma novidade. A gente tinha, alguns anos atrás, muitas drogas, né? Muitas medicações que estavam sendo testadas por laboratórios no mundo inteiro. É uma doença que verdadeiramente chama muita atenção, né? E que as pessoas e os cientistas e os laboratórios do mundo inteiro têm buscado alternativas ao tratamento que a gente tem até no dia de hoje. Mas, infelizmente, todos os testes, à medida que iam avançando, que iam mudando de fase, né? Porque para você fazer uma medicação, são muitas fases que uma medicação tem que passar até chegar numa fase pré-clínica, onde algumas pessoas podem ser chamadas e podem fazer parte daquele processo para verificar verdadeiramente como aquela medicação se comporta com as pessoas, né? E não só nos ratinhos de laboratório. Mas muitas dessas drogas, a grande maioria, na verdade, dessas drogas, elas, quando chegaram na fase 2, até mesmo na fase 3, já caíram por terra, porque se percebeu que elas não tinham verdadeiramente a capacidade de fazer aquilo que elas estavam sendo propostas. Então, a gente continua tratando os processos de demência, tratando principalmente o Alzheimer, da mesma forma, né? E não temos, provavelmente até 2018, nós não vamos ter nenhuma grande novidade ou nada verdadeiramente que nos traga uma modificação, pelo menos, da doença, né? Ou que a gente tenha uma melhora do processo, de uma estagnação do processo da demência. Então, a gente fica de novo, né, como a gente conversou no último vídeo, muito focado na prevenção, né? Muito focado nesse cuidado que a gente tem que ver para entender, né, principalmente, que diante dessa falta de medicação e diante da falta de perspectiva de medicação, a gente fica amarrado 100% na questão da prevenção. Então, daí a importância. O que a gente sabe hoje muito claramente que é uma demência, né, que é uma doença que passa muito pelo processo vascular, ou seja, são doenças vasculares que vão verdadeiramente levando a gente a ter um risco aumentado de desenvolver o processo da demência. Então, a importância de nós tratarmos, evitarmos e cuidarmos das doenças que são iminentemente vasculares. E eu estou falando de quê? De hipertensão, de diabetes, né, de colesterol alto, de falta de atividade física, porque são todas questões que envolvem a vascularização. Se eu fico hipertenso, se a minha pressão é muito alta, eu tenho uma piora da minha circulação. O meu coração tem que fazer muita força para bombear sobre alta pressão e isso interfere diretamente na minha oxigenação, não só do meu corpo todo, mas principalmente a oxigenação cerebral. Quando a gente tem diabetes, o que é o diabetes, né? É o excesso de açúcar na periferia. Então, você consome o açúcar, você gasta o açúcar, né? A energia, que ali é a nossa energia, mas você está em excesso. Então, ele fica ali distribuído na periferia. E esse açúcar que fica sobrando, vamos dizer assim, ele acaba se depositando nas nossas veias e nas nossas artérias. Isso gera uma rigidez. Quanto mais rígida é a artéria mais veia e as nossas veias, maior é a nossa dificuldade em circular o nosso sangue. É como se fosse
o encanamento da nossa casa, né? Quando ele está desobstruído, quando o cano está bom, a água passa e flui normalmente. Mas se ele tem uma obstrução, se tem alguma coisa que esteja entupindo aquele cano, a água vai sair bem pouquinha, bem fininha. E é exatamente esse o processo que a gente tem, né? Quando as nossas veias e as nossas artérias estão boas, estão desobstruídas, o nosso sangue flui, né? Com muito mais facilidade, e com isso a gente melhora a nossa performance cardiovascular e principalmente a nossa oxigenação cerebral. No caso do colesterol, a mesma coisa. O excesso de colesterol, ele é também esse excesso de gordura nessa periferia. Nesse caso, ao invés de nós termos placas, né, o depósito de açúcar, nós vamos ter, na verdade, depósito de gordura, que são as placas de ateroma. E as placas de ateroma, elas vão gradativamente fechando a luz das nossas artérias e das nossas veias. E por isso o sangue vai passando com cada vez mais dificuldade. E isso faz a dificuldade da circulação, então circula mal as pernas podem ter muitos problemas de varize, muitos problemas de circulação mesmo, né? E essas artérias e veias, elas entopem em todos os lugares. Não é só na perna, mas entope também carótida, entope também as artérias e veias do cérebro, né? E isso tudo, ele vai piorando a nossa oxigenação em todo o nosso organismo. Mas aqui no nosso caso, quando a gente está falando de demência de Alzheimer, a nossa grande questão é a má oxigenação cerebral. Quando eu falo de sedentarismo, eu estou falando também dessa situação, né? Então, o exercício físico, ele verdadeiramente, ele melhora muito a nossa performance de oxigenação. É muito importante que o nosso cérebro esteja constantemente bem oxigenado. E a atividade física traz isso pra gente. Daí a importância de deixarmos de ser sedentários. E é claro que a atividade física por si só, ela já é capaz de melhorar os nossos índices de glicose, melhorar os nossos níveis de colesterol e também diminuir a nossa pressão. Então é muito importante que a gente pense nisso, né, nessas formas todas. E isso, obviamente, a obesidade está incluída nesse pacote. Quanto mais eu me alimento mal, né, maior são os meus índices de colesterol, maiores são os meus índices de açúcar e maior é o meu peso corporal. E aí, por si só, o próprio aumento de peso, a própria obesidade hoje já é considerada uma patologia por si só. Ela, só de você ser obeso, você já tem um aumento da pressão, você já tem um aumento do colesterol, você já tem um aumento da glicose. Então, a importância do bom controle do peso, a importância de termos uma atividade física regular. Quanto? Mais ou menos 150 horas semanais. Isso é muito importante. Então, a gente precisa ter aí uma média de atividade física de 3 a 4 vezes por semana, né, de 1 hora por dia, já é o suficiente para nós estarmos aí ajudando a melhor oxigenação do nosso cérebro, né? E além disso, claro, manter uma atividade de vida saudável, manter uma atividade social, né? Isso é muito comprovado cientificamente, a importância da gente não ter o isolamento social, da gente estar com as pessoas, da gente conversar, da gente expor nossas ideias, da gente criar novas formas, né? Da gente aprender novas atividades. Então, a importância da gente aprender a usar o computador, a importância da gente usar a internet, a gente usar o controle remoto, aprender coisas novas mesmo. É isso que nós chamamos hoje de ginástica cerebral. A gente sabe que o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade muito grande, né? Uma pessoa, por exemplo, por que uma pessoa que tem um AVC, né, que é um derrame, por que ela consegue se recuperar? Porque esse cérebro, ele tem essa neuroplasticidade. Você não recupera aquela área que foi perdida, mas o cérebro é capaz de remodelar uma nova área para suprir a necessidade daquela área que foi perdida. Então, toda vez que nós temos novos aprendizados, que nós aprendemos outras coisas, nós estamos fazendo o nosso cérebro trabalhar muito, muito, muito. E isso é muito bacana. Isso ajuda muito a melhorar a nossa memória, a melhorar o nosso raciocínio, a melhorar a nossa lógica e, consequentemente, nós vamos ter uma memória muito mais preservada ao longo do tempo. Então, é isso. Né? A gente falou também das questões dos exames, né? A gente ainda hoje sabemos que para o diagnóstico de demência os exames são eminentemente clínicos, não existe hoje disponível, né, exames de imagem que
100% nos deem um diagnóstico de demência de Alzheimer, assim como mesmo os exames que tem disponíveis em alguns lugares do mundo de punção de líquor, como se você fosse fazer um exame para ver meningite, enfim, mas são exames caríssimos, né? Exames que são poucos disponíveis e verdadeiramente são pouco sustentados para a gente fazer um screening, vamos dizer assim, né? Você vai fazer esses exames mesmo quando você tem muita dúvida no diagnóstico. Se você verdadeiramente não sabe exatamente o que está acontecendo ou se você tem uma dúvida verdadeira sobre o diagnóstico. Mas a gente tem vários métodos, né, para que a gente possa entender melhor, né? Ouvir muito a família, ouvir a história desse paciente, ouvir todo o histórico desse paciente, né? Fazer os testes que nós fazemos no consultório, né? Se precisar fazer uma avaliação neuropsicológica que vai nos dar muitos caminhos de como esse cérebro está se comportando, como é que esse paciente está conseguindo entender o mundo, entender o que é falado, se ele consegue compreender o que é dito, se ele consegue elaborar uma ideia, né? Se ele consegue caminhar dentro de uma história, se ele consegue compreender aquilo que está sendo falado para ele, né? E alguns exames, obviamente, que a gente vai solicitar, mas para descartar outras possibilidades do que verdadeiramente para dar um diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico e daí a importância de colher uma boa história e ter uma boa conversa com o profissional que está atendendo para que ele consiga caminhar e entender o melhor possível para dar o melhor diagnóstico, né? E como muitos pacientes nos perguntam, né, quando a gente dá um diagnóstico para um familiar, qual é a possibilidade genética dele ter. E a gente sabe que alguns exames já são feitos, né, já existem no mundo exames que podem nos orientar nessa questão se há possibilidade ou não de desenvolver a demência ao longo dos anos. Mas não é nada que a gente possa fazer de uma maneira rotineira, porque qual é o sentido da gente dar um diagnóstico de uma situação que a gente não tem tratamento, né? Qual o sentido de você dizer para uma pessoa que pode ser, que é provável que daqui a 20 anos ela tenha Alzheimer? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então imagina a depressão que essa pessoa entraria, imagina a angústia que isso causaria de uma situação que a gente verdadeiramente não pode garantir se terá ou não, né? É uma possibilidade, não é uma realidade. Então eu particularmente sou totalmente contra a esses exames neste momento, né, visto que a gente não tem como tratar, a gente não tem também como dar certeza, não é um diagnóstico que você fale, olha, é isso que vai acontecer. Então eu acho que a gente tem que ter calma, ter tranquilidade, né, buscar tratar os nossos pacientes que verdadeiramente têm o diagnóstico e que estão num processo de demência. E para nós, familiares, né, profissionais da área de saúde, que lidamos com essa rotina e a gente conhece muito bem isso, o que cabe a nós, né, todos nós, a população de um modo geral, é cuidar da nossa saúde desde agora, né, é começar a fazer todo esse caminho da prevenção hoje, não deixar para amanhã, não deixar para segunda-feira, né? Criar bons hábitos, ter uma alimentação mais saudável, ter o hábito da atividade física, não beber, ou não é não beber, nunca mais beber, não é isso, mas é beber socialmente, mas verdadeiramente socialmente, evitar de qualquer forma o cigarro. A gente sabe o quanto o cigarro é danoso para a vascularização, o quanto ele compromete a boa oxigenação cerebral, além de todos os outros problemas que a gente já sabe que o cigarro provoca, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso agora. É muito comum, né? Os pacientes me perguntam muito aqui no Cantinho da Geriatria, assim, doutora Roberta, quando é que eu tenho que procurar um geriatra, né? E geriatria a partir de 50 anos, né? Então, aos 50 anos, você já está apto a estar com o geriatra. Mas a gente tem que pensar em prevenção desde sempre, né? A gente tem que procurar
a ter bons hábitos desde sempre, porque nada é mais difícil do que mudança de hábito. É muito fácil tomar um remédio, é muito fácil tomar um comprimido, mas é muito difícil mudar hábito. É muito difícil você ter uma atividade física regular. A gente está sempre arrumando muitas desculpas para não fazer atividade física, né? Eu mesmo posso falar para vocês de carteirinha. Eu sempre fui muito resistente à atividade física, né? Então hoje eu faço atividade física regular, 3 vezes por semana, bonitinho, certinho, organizei os meus horários para isso, faço o possível para não fugir, porque eu sei o quanto isso é valoroso para a minha saúde. Então a gente tem que começar a pensar muito nessa questão da prevenção, né? A gente tem muita dificuldade com essa coisa da prevenção. Os orientais, eles são muito corretos nisso, né? Eles pensam muito na saúde a longo prazo. E a gente não. A gente tem o hábito de adoecer e tratar. A gente não tem o hábito de cuidar para não adoecer, né? Eu lembro que já tive situações no meu consultório do paciente chegar e eu não passar nenhuma medicação. E aí o paciente fala, mas assim, como assim? Eu não vou tomar nenhum remédio? Mas como é que pode isso? Eu venho no médico e não tomo remédio nenhum? Então, isso demonstra o nosso hábito de tratar as doenças e não evitar que elas aconteçam, né? Então, a gente quer sempre tomar um remédio, a gente quer sempre cuidar, mas para isso tem que acontecer, né? Então a gente ouve muito isso no consultório. Olha, eu tenho isso há 5 anos, eu tenho isso há 10 anos. Mas como assim você tem isso há 10 anos e você nunca tratou? Ah, eu comecei a tratar, mas depois eu achei besteira, aí eu parei. Então assim, a gente tem sempre essa desculpa e a gente vai sempre deixando para depois. E a gente verdadeiramente se preocupa com uma situação de saúde quando ela nos falta. E quando, na verdade, nós deveríamos procurar um profissional, acompanhar um processo de envelhecimento para que a saúde jamais se perca, né? Para que eu não fique hipertenso, para que eu não fique diabético, para que eu não fique obeso, para que eu não tenha problema de circulação, para que eu não tenha um problema pulmonar, porque, na verdade, uma vez instalada a doença, nós vamos lidar com tratamento, né? Nós vamos estar lidando com uma patologia já instalada e que nós vamos ter que trabalhar com ela para o resto da vida. E se a gente for levar em consideração que todos nós vamos viver 100 anos e daqui para frente a nossa expectativa de vida verdadeiramente será centenária, imagina você ficar hipertenso aos 40 anos. Isso significa que você vai ter aí, no mínimo, mais 40, 50 anos de doença. É muito diferente você ficar hipertenso aos 80, que aí você tem ainda, e ainda assim você vai ter aí 15, 20 anos de doença. Então nós temos que começar a pensar que não adianta a gente buscar tanto longevidade. Nós precisamos principalmente buscar qualidade, né? Isso é que é o importante. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Não adianta a gente viver 100 anos, 120 anos, se nós não tivermos qualidade de vida. Então a nossa busca é envelhecer bem, é envelhecer com saúde. Senão não tem sentido, né? Não tem sentido eu viver 100 anos, mas numa cama. Então, a gente tem que começar a pensar que nós conseguimos muitos ganhos. Nós conseguimos chegar aos 100 anos com muita tranquilidade. Eu tenho tanto paciente com 100 anos hoje, eu tenho tanto paciente com 103 anos, 102 anos, uma galera de 90 anos. É muita gente, não é pouca não. E assim, a minha média de idade hoje no consultório é altíssima. A minha média no meu consultório na Tijuca é no entorno de 86 anos. É uma média muito alta. Na Barra já é um público, uma galera mais nova, de 70 anos, mas é uma galera muito idosa na Tijuca. E a gente tem que pensar que todos nós iremos para lá, né? E hoje em dia a gente sabe que, tirando por acidentes de trânsito, a probabilidade de nós morrermos por problemas de saúde será cada vez menor, pelos avanços da medicina, pela melhora das medicações, pela melhora dos tratamentos, e isso é incrível. Eu acho que é muito importante. Eu tenho uma frase lá no cantinho da geriatria que eu adoro, né? A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. E isso é o que a gente tem que ter com a gente. A gente quer morrer muito tarde, mas a gente tem que morrer jovem, a gente tem que morrer bem, a gente tem que estar com saúde. Não adianta a gente querer viver 150 anos e mal,
né? Então, é levar essa vida longa, essa longevidade com muita qualidade de vida. E eu tenho certeza, eu acredito nisso, gente, com todo o meu amor. Eu acredito que a gente pode, sim, envelhecer com muita saúde, envelhecer com muita beleza, né? Envelhecer com muita alegria, porque eu tenho pacientes assim comigo. Hoje mesmo, né, eu postei a foto da Dona Anita. Cara, a Dona Anita, ela não andava, né? Ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia se era dia, se era noite, era uma loucura. E aí a gente foi lá, e eu tratei, e aí uma equipe multidisciplinar junto, e a fisioterapeuta, e a cuidadora, e a filha, e a neta, todo mundo junto ali. Dona Anitta ontem foi andando para o consultório. Isso é lindo, né? Isso é muito lindo. É a gente ver como que a gente consegue fazer um trabalho e como você pode devolver para os pacientes qualidade de vida. Então, o mais importante disso também é não pensar assim, poxa, já está tarde para mim, poxa, mas eu já estou cheia de problema, poxa, mas eu já sou hipertensa, cardíaca, diabética. Mas para tudo tem solução. Agora, a solução não passa só por tomar remédio. A solução passa por uma resolução pessoal de mudança de vida. Eu vou ter que mudar o meu estilo de vida, eu vou ter que me alimentar melhor, eu vou ter que beber mais água, eu vou ter que fazer atividade física, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que segurar com a bebida, eu vou ter que dormir melhor. Ou seja, eu vou ter que tomar decisões onde eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. E isso não importa quando você decida. E o momento em que você decidir, aquele momento passa a ser o seu corte do início da sua qualidade de vida, né? Porque a gente não faz milagre. Eu falo sempre isso para os pacientes. Milagre a gente ainda não está fazendo, mas a gente pode fazer muitas coisas bacanas. A gente melhora muito, mas muito, muito, se nós nos atermos a esses hábitos melhores, mais saudáveis, né? Que, claro, ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas eles são necessários. E a gente tem que começar. Né? Quando a gente começa, é fácil. Depois que começa, depois que você engata, a coisa fica muito mais fácil. Mas a gente precisa fazer, né? E isso, a gente tem que espalhar isso para a família toda. A gente tem que começar a criar esses bons hábitos e isso, gradativamente, os nossos menores, os pequenininhos da casa, eles começam já a enxergar de uma outra forma essa questão do envelhecer, da qualidade, né? Eu acho que está vindo uma geração aí que entende o envelhecimento de uma outra forma, né? Que entende a atividade física de uma outra forma e que também está compreendendo a alimentação de uma outra forma. Eu vejo pelo meu aqui em casa, com 10 anos, o Arthur tem total conhecimento do que é uma comida orgânica, do que são integrais, né? Ele come arroz integral, pão integral, macarrão integral, ele já tem esse hábito com ele e ele entende, né, que precisa comer bem para envelhecer bem. E não importa que ele tenha 10 anos, porque amanhã ele vai ter 100, né? E para ele chegar aos 100 anos com qualidade de vida, se a gente hoje está chegando aos 100, né? Imagina essa molecada que está chegando, que está com 10 anos agora. Quantos anos eles vão conseguir chegar, né? Com todos esses avanços que nós estamos tendo na área médica. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Eu me pergunto isso todos os dias. Todos os dias a minha proposta enquanto geriatra não é fazer você viver 150 anos. A minha proposta é você viver feliz. É você viver bem, é você viver com qualidade. Eu gosto de ver meus pacientes com qualidade. Eu fico encantada, fascinada com o que aconteceu com a Dona Anita ontem, né? Você ir na casa de um paciente, ver esse paciente sem condições de andar, sem condições de ir ao consultório por conta de toda uma situação de saúde e de repente você receber essa paciente no consultório sorrindo de batom, isso não tem preço, né? Você olhar e falar, cara, deu tudo certo, tá tudo onde tem que estar, foi tudo feito com todo o amor, com todo o carinho para que isso verdadeiramente acontecesse. Então é isso que a gente precisa, né? A gente precisa mesmo pensar na nossa qualidade de vida, pensar em elaborar um caminho, traçar objetivos para a nossa vida, de qualidade de vida, né? O que eu posso fazer para que eu tenha, a partir de hoje, mais qualidade de vida? E é claro, né, gente? Ninguém vai mudar tudo assim, do dia para a noite. Mas, assim, começar a pensar assim, por hoje, só por hoje, o que eu posso fazer
para ter uma qualidade de vida melhor. E aí amanhã é um novo dia. E aí amanhã eu vou começar tudo de novo. E amanhã eu vou pensar em coisas que eu posso fazer para verdadeiramente melhorar a minha qualidade de vida. Tá bom? Então é isso, né? A gente verdadeiramente não tem novidades em termos de medicação, né? Mas a gente tem todas essas possibilidades, né? De melhora de qualidade de vida e de prevenção, né? Que a gente precisa realmente começar a pensar desde agora, né? Medicações novas, muito provavelmente só 2018. Não acho que para esse ano a gente vai ter alguma outra novidade. Eu embarco daqui a um mês para um congresso. E a gente vai discutir bastante. Não sei, acho pouco provável que a gente tenha alguma novidade nessa área, em termos de medicação principalmente, acho muito pouco provável, mas o mês que vem, são 5 dias de congresso, a gente vai ter muito tempo para conversar, muito tempo para discutir, e eu trago para vocês as novidades que forem acontecendo. Tá bom? Deixa eu passar aqui, né? O povo, Vivi, beijo lá. Maria Salomé, um beijo para você também. Tânia, boa noite para você também. Rosenilda, Elias, deixa eu ver o que a Margot tá falando aqui. Agradecendo a minha iniciativa de trazer as informações sempre, né? Eu tenho muito carinho em fazer isso. Eu acho incrível essa troca. Eu adoro esse instrumento aqui do Facebook, né? Porque eu acho que a gente consegue ficar pertinho e poder falar assim imediatamente é muito bacana, né? Deixa eu ver aqui, Simone tá agradecendo também. Com certeza, Simone, a prevenção é a solução, não tenha dúvida. Vera Cruz, boa noite, obrigada pelo carinho de estar aqui. Salomé tá dizendo aqui que infelizmente a mãe dela é bastante calada, não dá um sorriso e que ela faz tudo para ela sorrir, né? Todo o processo de demência, Salomé, o paciente ele chega num estágio em que ele realmente quase não fala, né? O mutismo é muito comum, ele verbaliza muito pouco as coisas que ele sente, as coisas que ele quer. A gente quem cuida, começa a entender os sinais mesmo de expressão facial, né? Porque o paciente já não tem mais essa capacidade de falar. Mas veja bem, não é porque ela não quer falar com você, não é porque ela não quer te dar um sorriso, mas ela não sabe mais se expressar, né? Ela perdeu essa capacidade, as gavetinhas começam a se fechar dentro do cérebro e você vai perdendo as capacidades que para nós são capacidades muito simples, né? De falar, de sorrir, de expressar sentimentos, de expressar sensações. E para esses pacientes, em dada altura do processo da demência, isso já não é mais possível. Então, cabe a nós tentar fazer as leituras desses sinais, cabe a nós tentar compreender aquilo que eles muitas vezes só são capazes de dizer com o olhar. E às vezes nem isso, né? É mais uma expressão de uma carinha mais fechada, uma expressão mais com uma carinha mais dolorida, que você sabe que está acontecendo alguma coisa. Ou às vezes a voz que eles gostam de ouvir, eles se sobressaltam um pouco, abre mais os olhos, ou faz o esboço de um sorriso. E a gente que convive tem que aprender a fazer a leitura desses sinais. O que eu posso te dizer é que não deixe de você conversar com ela. Ela pode não conseguir conversar com você, mas certamente ela gosta de ouvir sua voz. Então, não deixe de falar, não deixe de cantar se você está acostumada a cantar, não deixe de fazer as perguntas que você faria se ela respondesse para você. Oi, mãe, bom dia, como é que você tá, né? Então, é muito importante, né? É muito importante que a gente não esqueça que aquela pessoa, ela tá ali, né? Num outro lugar, numa outra janelinha, né? Que eu falo que é uma outra janelinha da alma, mas ela tá ali e a gente não pode perder isso de vista nunca. Deixa eu ver aqui, a Vilma tá dizendo que a mãe dela teve uma boa melhora depois de começar a tomar os medicamentos, que ela falava de uma casa que não existia, e deixa eu te falar, eles estão sempre querendo ir para casa, né, para uma casa que, a casa deles, eles ainda estão dizendo que quer ir para casa. E Vilma, não tenha dúvida, né, isso é uma coisa que as pessoas questionam muito, se o remédio não vai curar,
para que eu vou dar o remédio? E só quem convive com esse paciente sabe a importância da medicação, porque o paciente melhora muito. Verdadeiramente você tem no mínimo, a progressão da doença é muito menor, né? O paciente tem um outro ritmo, ele tem perdas muito mais lentificadas, e isso para a família não tem preço. Eu, particularmente, todos os meus pacientes são tratados, e eu só tiro realmente a medicação quando o paciente está numa fase muito comprometida, porque eu aposto muito e eu acredito muito que aquela medicação contribui e muito para manter esse paciente com qualidade de vida, e isso não tem preço, né? Cida está dizendo que a mãe tem uma tristeza, não sorri, sem expressão. Eu falo, mãe se anima para a vida. Cida tem que ver, né, o que está acontecendo. Se é demência, se tem uma depressão associada, né? Se essa pessoa sempre foi assim, né? Tem pacientes que têm um histórico de depressão de longa data, são pessoas que sempre foram muito fechadas, que sempre tiveram muita dificuldade em se socializar, e isso é importante a gente conversar com o profissional que está acompanhando, né? Porque muitas vezes a gente pode ajudar, e muito também. Hoje mesmo eu conversando com uma paciente no consultório, uma história de depressão de uma vida inteira. Isso não significa que não tem que ser tratada. E, né? Então, assim, uma depressão de uma vida inteira e que hoje, a partir de hoje, começa a ser tratada, né? Isso é o que importa, é a gente pensar que a gente pode ter qualidade de vida a qualquer momento. E isso é o que a gente precisa usar sempre como meta de tratamento. É qualidade de vida. Não existe tratamento se não tiver qualidade de vida, né? Por isso que eu trabalho muito também com cuidados paliativos, né? Com pacientes com câncer já fora de possibilidade terapêutica, e eu sempre falo isso. A gente não pode morrer da cura, né? A cura tem que ser sempre nos trazendo qualidade de vida. A gente tem que viver com dignidade e morrer com dignidade. E isso é uma coisa que a gente tem que batalhar sempre, né? Qualidade de vida, sempre. A Marta está dizendo que não é uma explicação, é uma consulta. Obrigada, Marta. A gente tenta, né, fazer esse cuidado, né, e tenta tentar é ótimo, e tenta explicar para as pessoas tudo aquilo que elas estão colocando. Eu vou tentando falar aqui. Cíntia está me perguntando se eu atendo em casa. Eu atendo em casa também, Cíntia. Atendo os consultórios na Barra e na Tijuca, e também atendo domiciliar. Vocês encontram, para quem já me perguntou aqui também, os meus consultórios e os telefones e tudo no www.cantindageriatria.com.br. Lá tem os endereços dos consultórios, tem mapinha para vocês se encontrarem, tem os telefones, tem lá tudo que a gente faz, que a gente trabalha, tem lá quem somos, aí vocês vão me conhecer, vão conhecer as fisioterapeutas, a Michelle e a Bianca, a nossa fono, que é a Ana Mendes, a nossa terapeuta, que é a Raquel Salgado, a nossa Kátia, a nossa maga da cozinha, que faz comidas deliciosas, que está sempre tentando aí comidas que melhorem o paladar dos nossos pacientes. Tá todo mundo lá, e tem também nossos consultórios, nossos telefones, pode entrar em contato, estamos sempre à disposição, tá bom? A Salomé tá agradecendo, falando que minha fã, obrigada Salomé, que Deus ilumine a nossa vida, com certeza, né? E sim, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? Assim, eu falo, os meus pacientes dizem que eu faço muita coisa por eles, né? Mas eu acho que eles fazem muito mais por mim, né? Cada dia que eu consulto, cada paciente que eu atendo é um aprendizado único, né? São coisas que às vezes a gente acha que já viu de tudo, e de repente chega um paciente que mexe muito com você, que você olha e fala, caramba, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer, né? E são sempre aprendizados, né? Eu digo que eu sou muito apaixonada por geriatria, quem me conhece sabe disso, vocês sabem disso, que convivem comigo aqui todos os dias, e eu verdadeiramente acho que é onde eu encontro Deus todo dia, né? Todo dia eu tenho esse encontro com Deus através dos meus pacientes, através dos meus consultórios. Eu sempre me emociono muito, né? Porque eles trazem para mim realmente coisas incríveis, assim. Eu tenho aprendizados imensos com cada um deles, e eu tenho muita gratidão,
por cada um que entra no meu consultório, por cada vez que eles entram andando, que eles saem sorrindo, que eu ganho um abraço, que eles me dizem que o abraço cura mais do que o remédio. Isso são coisas que não tem preço e a gente só tem que agradecer, né? Porque é uma troca muito linda, é uma troca que é recompensadora de tantas formas, né? Que o cansaço passa a ser o menor dos problemas, com certeza, porque é muita alegria, né, que a gente tem nesse trabalho que a gente faz. Cíntia, obrigada mesmo. Cida, obrigada. Eu acho que eu sou uma pessoa muito iluminada mesmo, né? Porque eu tenho muitos afetos, assim. Eu tenho muito carinho de todos os meus pacientes, todos eles que passaram por mim, que convivem comigo. A grande maioria vem e fica, né? Eu tenho pacientes que já estão comigo há mais de 10 anos. Eu nem tinha filho ainda, né? Eu tenho famílias que quando vieram para mim, eu não tinha filho. As crianças deles eram pequenininhas, hoje está todo mundo na faculdade, meu filho já tem 10 anos, então é uma história que a gente constrói com as famílias, né? E isso é muito bacana. Eu tenho famílias que eu atendo 3 gerações, eu atendi o pai, atendo as filhas e as netas que já estão, o paciente tinha 105, as filhas têm 70, 80 e as netas já têm 50. Então, assim, são bênçãos, né? Muito grandes. Você tá numa família com 3 gerações, você conhece todo mundo de trás para frente, de frente para trás. E isso é muito bacana, isso enriquece demais o trabalho, né? Isso me ajuda muito a me tornar uma pessoa melhor a cada dia e uma profissional melhor também, né? E isso é uma coisa que eu faço com muito carinho. Eu procuro sempre estudar muito, eu procuro estar em todas as atualizações possíveis, em todos os congressos possíveis para estar fazendo o melhor, que é trazer sempre, né, um tratamento com qualidade de vida. Mais uma vez eu falo isso para vocês, não adianta a gente pensar em nenhum tratamento médico, se a gente verdadeiramente não estiver falando de qualidade de vida. Tá bom, gente? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje.